Esses dias eu fui a Brasília fazer uma palestra, dar uma palestra lá. Foi engraçado, porque antes de eu ir, eu contei pro meu marido, né, pro Gustavo, um pouquinho sobre o que era a minha palestra. E ele falou, amor, você não acha meio arriscado você falar sobre isso, não? Você tá indo pro evento de business, né, sobre dinheiro, sobre como aumentar o faturamento de mulheres. E aqui eu quero te contar um pouquinho sobre o que eu trouxe nessa palestra, para ele ter falado isso pra mim. E contar o que aconteceu lá, que foi, acho que eu posso dizer até sobrenatural. Bom, o evento que eu fui realmente foi de business, de negócios para mulheres, ajudar mulheres a escalarem seus negócios profissionais, a escalarem seus negócios. E foi engraçado porque minha palestra ia ser uma das primeiras, e isso tá acontecendo constantemente, gente. Nos eventos que eu vou palestrar, acaba indo pro final, né, pra meio que fechar ali o dia do evento. E minha palestra foi a última. E o que eu trouxe nessa palestra, que é até o tema desse podcast de hoje? Exatamente sobre isso, onde foi que eu me perdi. Nessa palestra eu contei um pouquinho da minha trajetória, que durante muitos anos, meu foco principal era o meu profissional, o meu fazer. E eu encontrei o meu valor nisso. A gente vai ter outro podcast que eu vou falar mais sobre identidade, isso vai ficar mais claro. Mas eu não tinha valor próprio, eu não tinha autoestima. Consequentemente, eu encontrei isso no meu fazer, no meu trabalho. Eu encontrei o meu valor no meu trabalho. Por isso eu me tornei workaholic, por isso eu só sabia trabalhar. E eu encontrei o meu refúgio, eu encontrei... Como que eu posso dizer? Realmente o que eu mais queria era dinheiro, no final das contas. E era uma fonte que eu queria beber cada vez mais, Isso gerou diversas disfuncionalidades na minha vida. Como, por exemplo, um quase divórcio na época. A minha filha, que foi criada no primeiro ano dela totalmente pela babá. Meu corpo, a minha saúde, eu tive burnout. Fiquei 7 dias sem conseguir pregar o olho, imagina isso. Eu quase bati o carro com a minha filha dentro. Isso tudo porque eu não sabia parar. E eu queria mais fazer live, eu queria vender mais curso, eu queria dar mais mentoria, eu não parava, eu simplesmente não parava. Eu falo que Deus, ele usa das circunstâncias, né, que a gente passa na nossa vida para nos resgatar. E foi no burnout que ele me deu um sacode realmente e mostrou, filha, dinheiro não é tudo. Então, por isso que ele falou que era um pouco arriscado eu ir para um evento de business e eu provar para elas por A mais B que dinheiro não é tudo. A abundância financeira está na Bíblia, só que jamais você deve fazer o dinheiro o seu senhor, ser a sua meta. O dinheiro nunca vai ser a finalidade, ele sempre precisa ser o meio. Então, quando eu fui entendendo isso, eu entendi que eu precisava reajustar as prioridades na minha vida, o que verdadeiramente era prioridade. E mais do que isso, entender que o meu valor não estava no meu trabalho, o meu valor não estava nas bolsas caras, o meu valor não estava em saber fazer dinheiro ou provar para as pessoas que eu tenho uma casa grande, o meu valor não está isso. E quantas mulheres, eu quero trazer essa reflexão para cá, ainda estão no lugar que um dia eu estive. Nessa palestra eu digo que foi sobrenatural, porque eu fui contando a minha história para elas, contando tudo que eu passei, contando essa questão da autoestima, do valor próprio, sobre a questão da gente muitas vezes encontrar o nosso valor no nosso fazer, inverter completamente as prioridades e aquilo que é mais importante na sua vida, né? Nas prioridades, Deus, família, depois trabalho, os seus filhos, o seu marido, o seu lar. Você não vê valor nisso. Porque muitas vezes você não é reconhecida pelo trabalho que você faz ao criar os seus filhos, ao cuidar do seu marido. São coisas que não são visíveis para o mundo externo. E o mundo, gente, ele vai te pressionar dizendo que isso é pouco. O mundo vai te pressionar dizendo que você é mais do que isso. O mundo vai te pressionar querendo que você seja uma mulher empoderada, que faz dinheiro. Cuidado para não entrar nesse lugar. Talvez você já esteja nesse lugar. Que você não precise passar, como eu passei, por um burnout, por crises de ansiedade, para entender qual deve ser verdadeiramente o seu lugar. Tem um podcast que eu recomendo que você
o episódio, aliás, que eu recomendo que você ouça, se você tá no Spotify, ou você assista, se você tá no YouTube, vai estar linkado aqui, que eu falo justamente sobre como a fórmula para equilibrar a vida pessoal e vida profissional. E eu deixei muito claro que, sim, eu acredito que você deve trabalhar, que você tem um chamado, que Deus colocou dons e talentos dentro de você para servir ao mundo e ser muito bem remunerado por isso. Mas o ponto-chave é que isso jamais, em hipótese alguma, deve estar em primeiro lugar. Jamais deve ser a prioridade. É sempre de dentro para fora. Primeiro você prospera dentro de casa, primeiro você organiza a sua casa, primeiro você serve o seu marido, primeiro você cuida dos seus filhos, primeiro você se organiza, arruma a sua bagunça interna, aí sim você vai para fora. Aí sim você vai prosperar para fora de casa. Aí sim você vai ter a liberdade, a permissão de prosperar fora de casa. Por que muitas mulheres estão no lugar de perdidas, desorientadas, paralisadas, ansiosas, estressadas? Porque perderam esse lugar. Estão querendo ocupar dentro de casa o mesmo lugar dos maridos, eu já estive nesse lugar. Estão querendo competir quem bota mais dinheiro dentro de casa. Estão querendo competir quem vai cuidar do filho, porque eu fiz isso, você fez aquilo, você não fez isso, eu não tenho que fazer isso. Eu cuidei deles a semana inteira. E fica um jogo de empurra, quando os dois, tá? Não só a mulher, não conseguem ainda entender, e a gente vai ter um episódio só sobre isso ainda, que, cara, o mais importante tá dentro da sua casa e você não tá vendo. E é muito louco como o mundo, ele faz questão de te cegar e fazer realmente do dinheiro o seu senhor. Não caia nessa cilada. Então, se eu posso fechar esse episódio te dando um grandíssimo conselho pra sua vida, mulher, é incrível prosperar financeiramente. Você merece ser muito bem paga pelo que você faz. Você merece também contribuir dentro da sua casa. Mas isso não é o pilar. Isso não deve ser a prioridade. Porque isso é disfuncional. Se homem e mulher têm até fisiologia diferente, se nós pensamos diferentes, de forma diferente, não é à toa. O lugar do homem não é o mesmo lugar da mulher, gente. Desculpa, eu sei que isso é até meio polêmico falar, mas não é. Como eu falei aqui pra vocês, né? O Instagram, a rede social, o mundo, as pessoas, suas amigas muitas vezes vão falar que isso é balela, que a mulher tem que ocupar o mesmo lugar dos homens. Gente, não dá. O papel da mãe nunca vai ser o papel do pai. O papel da esposa dentro de casa, sendo a sabedoria, sendo a pessoa sábia dentro de casa. Se uma mulher tá destruída, se uma mulher tá estressada, se uma mulher tá ansiosa, toda uma casa vai estar estressada e ansiosa. Agora, se um homem tá estressado, se um homem tá ansioso e essa mulher tá calma, essa mulher é o cerne, essa mulher é o pilar da casa, ela consegue contaminar a casa e o marido dela para voltar pro eixo. As famílias estão se perdendo, gente, porque nós mulheres estamos nos perdendo. A gente tá perdendo a noção dos lugares que a gente tem que ocupar e sobre aquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Cuidado. Cuidado para que não seja tarde. E como eu falei naquele podcast, né, da beleza do ordinário, para que chegue lá na frente e você pense, cara, eu tinha um ordinário perfeito para mim dentro da minha casa, os meus filhos, eu tinha tudo. E por pressão do mundo, eu queria mais. E nunca vai ser o suficiente. O buraco vai ser cada vez mais embaixo. As necessidades não vão parar de aparecer. Até quando? Fica a minha pergunta para você. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.